Sejam bem-vindos, vamos continuar estudando as doutrinas da Bíblia. Estamos dando sequência agora num formato diferente, mas continuamos o mesmo estudo de antes. Agora nossas transmissões também vão estar no YouTube. Nós já temos estudado a doutrina de Deus e agora estamos falando sobre o pecado e a humanidade. No último vídeo, inclusive, ficou cortado, né? Eu estava conduzindo uma ideia sobre aqueles que tentam dizer que o homem não é tricotômico e sim dicotômico. Ou seja, possui apenas alma e corpo. E aí nós lemos um versículo, logo em seguida eu irei no versículo que derruba esse por terra, mas o vídeo acabou cortando. E vamos continuar de onde paramos lendo esse versículo, que é 1 Tessalonicenses 5, 23. E esse versículo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse versículo ele encerra qualquer dúvida, né, entre tricotomia ou dicotomia. O versículo diz claramente: e o vosso espírito, alma e corpo, e aqui não estamos nos referindo ao Espírito Santo, sejam conservados íntegros. Nós podemos conservar o Espírito Santo íntegro? Não. Ele conserva a si mesmo íntegro, mas o nosso espírito sim, nós podemos conservá-lo íntegro. Portanto, esse versículo deixa bem claro que o homem é um ser tricotômico, ou seja, com corpo, alma e espírito. Falando sobre isso, essa unidade bíblica é vista com mais clareza quando contrastada com o pensamento grego. Platão viu o homem como duas partes separadas, corpo e alma. Na morte, a alma era liberada. A centelha divina do homem passava da sua vida sombria na prisão do corpo para o mundo real, além da dissolução física. Em contraste, a visão hebraica quanto à vida depois da morte é a ressurreição do corpo. Só podemos entrar na verdadeira vida como seres corpóreos. Dois outros comentários têm lugar aqui, porém. Primeiro, embora a existência do homem em si seja corpórea, isso não implica no corpo ser absolutamente essencial à sua autoexpressão. O Novo Testamento, e Jesus em particular, consideram a existência do homem em separado do corpo. Vamos ver, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Esse versículo é até conhecido, já imagino qual seja. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O autor disse o seguinte aqui: Jesus, em particular, considera a existência do homem em separado do corpo. Não foi isso que vimos no versículo. Não foi. O autor aqui ele torceu a ideia. O versículo diz o quê? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Como se o corpo, né? O Jesus disse exatamente o contrário da ideia que ele coloca aqui. Veja. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O próprio Jesus deixa bem claro, alma e corpo são essenciais. Nós dizíamos isso aqui na última transmissão, inclusive, né? No último vídeo, que são coisas que não estão separadas, né? Eu não consigo acessar a minha alma separadamente do meu corpo e nem o meu espírito. Falamos sobre os remédios chamados de ansiolíticos, aqueles que são ingeridos pelo corpo físico, mas têm a capacidade de alterar a nossa mente. A mente é alma e ela pode ser alterada através do estímulo físico. Da mesma forma, ou corporal, se assim preferir, né? Da mesma forma que a alma faz o corpo adoecer,
mesmo que este esteja são. Portanto, são coisas que não se podem separar. Esse versículo de Mateus 10, 28 é justamente a confirmação disso. Vamos ler mais um. Vamos ver se o autor consegue colocar melhor o que ele quis dizer. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente entende, né, que o corpo terá perecido, né? Mas vamos lembrar o seguinte: hoje estarás comigo no paraíso se refere àquilo que a Bíblia chama de o Hades, o além, né? No Antigo Testamento, o além referia-se até à cova onde a pessoa era enterrada, né? Do hebraico Geena, se não me engano, é o termo hebraico para o além. E o Hades é o termo grego para o mesmo lugar, também conhecido como lugar dos mortos. Ali, de fato, a alma estará aguardando aquilo que acontecerá. Mas vejam, Jesus falou: temais aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. O corpo não estará lá fisicamente, mas existe essa ligação, né? Não dá para separar. Nesse caso do Hades, temporariamente. Por quê? Porque a alma voltará a ter corpo para a ressurreição, ou para perecer no inferno, como Jesus falou. Temais aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então, o próprio autor ele mostra para nós, né, diferente do que ele colocou em pensamento, que alma e corpo não podem se separar, não são coisas ligadas. Ah, mas quando a gente morre fisicamente é separado do corpo da alma. Sim, mas isso não significa que o corpo é só uma prisão para a alma. Não é isso. Somos um ser criado dessa forma, a imagem e semelhança de Deus. Aspecto esse que reflete semelhança com a tricotomia de Deus. Segundo, o alvo final do homem é o relacionamento com Deus no nível espiritual e moral, embora esse relacionamento contenha implicações para a vida humana em todos os níveis. Ora, se contém implicações para a vida humana em todos os níveis, então não é. Não tem como a gente concordar com isso que é colocado aqui. O alvo final do homem é o relacionamento com Deus no nível espiritual e moral. No nível espiritual e moral, com certeza. Por quê? Nosso corpo, alma e espírito é o espírito que nos liga a Deus. Deus é espírito. Então existe um nível de relacionamento espiritual com Deus, óbvio. Mas nós não podemos esquecer daquilo que a Bíblia chama de santificação. A santificação ela começa aqui, com o corpo rejeitando o pecado, com o corpo demonstrando força contra o pecado. E no futuro teremos o corpo glorioso, que não será afetado pelo pecado. Então as ideias que nós vemos aqui, né? Eu não consigo concordar com essas ideias, vocês podem julgar, vocês que estão assistindo. Se querem concordar com essas ideias colocadas aqui, para mim não fazem sentido. É justamente o contrário. A ligação entre corpo, alma e espírito é o que nos faz seres humanos. Essa tricotomia não é como se eu empilhasse 3 copos um em cima do outro e cada copo existe virtualmente separado no outro. Não. É um ser só. Ah, mas aí tem aquele versículo lá de Eclesiastes que diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. É um versículo que tem que ser interpretado. O espírito, que ali se refere provavelmente a alma e espírito juntos, né? O espírito realmente volta para Deus. E a alma? A alma vai lá para o paraíso ou para o sofrimento. O lugar que a Bíblia chama de Hades, o além. Ah, separaram o corpo, mas vão voltar a ter um corpo. Então, não é assim, né? Temos que avaliar sempre aquilo que estamos vendo aqui.
A origem da alma. As discussões tradicionais exploraram como e em que ponto do processo do nascimento a alma aparece. Esse é um ponto muito difícil de nós falarmos. A Bíblia ela não nos fornece material para nós entendermos a formação no íntimo de cada ser humano. A ciência não tem essa explicação, e muito menos nós, leigos, né? Ou estudantes da Bíblia, porque a Bíblia não fornece. Mas vamos ver o que é dito. 3 foram as posições defendidas. Primeiro, alguns escritores argumentaram que a alma pré-existe ao momento da concepção física. Difícil dizer. Acredito que não. Só por acreditar mesmo. Essa teoria altamente fantasiosa não tem base escriturística. A Bíblia não afirma nada que possamos cravar. O criacionismo, uma segunda hipótese, argumenta que a alma de cada indivíduo é criada diretamente por Deus em algum estágio do processo do nascimento. Isso é bem lógico mesmo, né? Seguindo uma linha de raciocínio simples, imagino que seja assim. Qual é o momento? Não dá para saber. Isso aí é Deus operando ali o milagre da criação da vida. Não temos como saber. Os textos usados para apoiar esse argumento não apresentam a questão claramente. Vamos lá. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. Eu acho que é aquele versículo que eu acabei de citar. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se foi Deus que deu, né? Mas isso era bem óbvio, né? Nós imaginarmos. A terceira hipótese, o traducionismo ensina que a alma da criança é gerada pelos pais, da mesma forma que os corpos deles geram o corpo do filho, não havendo por parte de Deus nenhum outro ato criativo da alma. Bom, vou passar aquilo que eu entendo, né? A ciência não consegue explicar nossos pensamentos, nosso raciocínio. Nós somos matéria física, o corpo. O corpo é matéria física, formada de células. Células são formadas de estruturas moleculares, moléculas são formadas de átomos. Átomos não contêm raciocínio nem pensamento. Se contém, não saberíamos como e nem se é possível explicar ou deduzir isso. Então dizer que a alma nasce espontaneamente de matéria irracional, inanimada, como dizemos, né, no português, não vejo base para isso. Não vejo base científica e nem bíblica. Existe versículo para apoiar o traducionismo? Ele cita aqui, mas sim, vão ser versículos genéricos, porque a Bíblia não entra nesses detalhes em momento algum. Por exemplo, Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Não chega muito longe. O homem em relação ao seu próximo, né? Antes da queda, Deus declarou que o isolamento de Adão não era bom. Já falamos sobre isso, Gênesis 2:18. Mas este era o plano de Deus desde que criou Adão. Portanto, o homem foi formado para ser um animal social. Além de confirmar a condição corpórea essencial da vida humana debaixo de Deus, o relacionamento entre Adão e Eva expressa o princípio divino da distinção sexual. A Bíblia diz duas coisas complementares sobre isso. O homem e a mulher são iguais em valor e posição. Eva é para Adão osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta igualdade não é simplesmente biológica, pois Eva é descrita pelo Criador como uma auxiliadora idônea para ele, que quer dizer igual e adequada. Ela é uma ajudante,
Na verdade, o termo não é ajudante, é adjutora. Adjutora significa alguém que está ali como aquela questão da complementaridade, né? Como alguém que completa Adão. Não existe insinuação de inferioridade. A mulher não é escrava nem subordinada do homem. Cuidado! Não é escrava, não é subordinada. Mas, no casamento, conforme a Bíblia ensina, deve submissão ao homem. Submissão significa o quê? Significa que ela tem que fazer o que for mandado? Não. Significa que ela está e aceita estar sob a liderança do homem dentro da família. Deus colocou o homem para estar responsável pela família. Homem, mulher e filhos. E ela está sob responsabilidade do homem. Então, estar sob responsabilidade, ser submissa, né? Estar ali reconhecendo que ele lidera a família, não implica dizer que ela é escravizada ou obrigada a seguir tudo que lhe é mandado. Sua dignidade intrínseca é vista com mais clareza nas Escrituras, nos textos dos Evangelhos. Segundo, homem e mulher são diferentes, mas têm funções complementares. Já falamos sobre isso. O homem em relação à ordem criada. Vamos lá. Gênesis 1:29 e 2:19 chamam a atenção para este assunto, havendo uma confirmação na aliança com Noé depois da queda. Embora não possamos ter os sentimentos de um Francisco de Assis, que chamava os pássaros de irmãos, o meio ambiente é feito por Deus e exige nosso profundo respeito. Ele é, porém, distinto do próprio Deus. A Escritura proíbe toda a adoração à natureza. Então vejamos Gênesis 1:29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E comparando com Gênesis 2:19. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Né? Então existe uma dádiva de Deus, deu para o homem tudo que se é erva para comer e os animais lhe serem submissos, ou seja, não submissos como a mulher, mas são domináveis pelo homem, né? Não existe animal que possa resistir ao homem. Ah, porque o homem é mais forte, mais rápido, mais caçador? Não, por causa do raciocínio. Não há animal que consiga superar o raciocínio do homem, portanto, o homem pode subjugar qualquer animal. Então, Deus fez os animais para serem dominados pelo homem também. Essa é a relação do homem com a obra criada. E por fim, vamos ver a relação do homem com o tempo. O mundo em que vivemos e no qual exercemos domínio e mordomia é temporal, assim como especial. Recebemos tempo de Deus a fim de cumprir esta mordomia e gozar de comunhão com o nosso Criador. O fato do tempo dado a Adão ser ou não infinito é objeto de discussão. De fato, nós não sabemos o que aconteceria com Adão, com quantos anos ele viria a falecer, nem nada disso. Não temos informações quanto a Adão no Jardim do Éden. A Escritura associa claramente a morte com o pecado, verdade? A morte entrou no mundo através do pecado, mas foi escolha do homem. Já falamos sobre isso também. Adão, se não tivesse pecado, teria mesmo assim vivido em um corpo que necessitaria de comida, bebida e descanso, até que ele decidisse se alimentar da árvore da vida, ou seja, entrar em comunhão com Deus. Sim, ele viveria num corpo que necessita de alimento, etc, etc. E, entretanto, ele teria sido um homem com corpo e ossos e não um espírito puro, como são os anjos. Então,
Então nós temos feito essa introdução sobre a humanidade e o pecado, né? Falamos um pouco sobre tricotomia, um pouco sobre a relação do homem com a mulher, com os outros seres humanos, né? Ainda poderíamos destrinchar um pouco mais sobre o corpo, alma e espírito. Vou trazer essa pequena introdução no próximo vídeo, mas a partir do próximo vídeo já estaremos falando sobre o assunto mais pertinente desse capítulo, que é a humanidade no pecado, né? E assim trataremos de coisas bastante importantes, que são a condenação, a salvação e outros detalhes mais que nós veremos no próximo, nesse mesmo capítulo da humanidade e o pecado. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.